geometria plana, né? Módulo 1G, né? Exercício de fixação, né? Sobre todo o conteúdo dado nos módulos anteriores. Qual o polígono cujo número de diagonais é o triplo do número de lados? Então vamos lá. Qual a fórmula, né, do número de diagonais num polígono de n lados? Né? A fórmula é n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Né? Então vamos lá. Qual o polígono? Então o que eu quero? Né? Eu quero, na realidade, né, a minha incógnita, né? A minha incógnita é n. Tá? Então n é a minha incógnita. Se eu souber n, eu digo qual é o polígono, certo? Agora, qual a informação que eu tenho no meu texto, né? No meu texto, né? O que eu digo? Eu digo que D, né? Aqui, ó, D é igual, o triplo, né? É 3n, certo? Agora eu vou substituir o meu D aqui, ó, certo? Então eu vou ter 3n, né? Vai ser igual, né, a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Agora, né, vamos multiplicar em cruz, estão lembrados? 3n, né, 3n sobre 1, né? 2 vezes 3n, né, 6n, vai ser igual, né, a n, que multiplica n menos 3. Né? Aqui eu vou continuar aqui, ó, né? 6n igual, né, n vezes n dá n ao quadrado, né? E n vezes menos 3 dá menos 3n. Então aqui, ó, posso escrever, né? Passo o 6 para o outro lado, 6n para o outro lado, né? 0 igual, né, a n2 menos 3n menos 6n. Né? Então aqui eu vou ter, ó, n2, né? n2 menos 9n igual a 0. O que é isso aqui? Uma equação do segundo grau. Eu só vou alertar vocês, tá? O seguinte, olha só. Suponha que eu tenha uma equação do segundo grau, toda equação do segundo grau completa, né, é do tipo ax2 mais bx mais c igual a 0, certo? Aqui as minhas raízes, né, vão ser x igual, né, a menos b mais ou menos, né, raiz de delta sobre 2a, em que delta, né, é o meu B2 menos 4AC. Isso aqui é uma equação, né, do segundo grau, né, completa. Né? Isso aqui é uma equação completa. O que é uma equação incompleta? Né? Você vai ver por que eu estou dizendo isso. Uma equação incompleta. Eu posso ter 3 casos. Né? Primeiro caso, né, o meu C igual a 0. Primeiro caso, né, meu C igual a 0. Se meu C é igual a 0, eu vou ter ax2 mais bx igual a 0, né? Porque meu C é igual a 0. Ora, eu não, aqui, por isso que eu estou dizendo, quando a equação é incompleta, eu não preciso usar a fórmula, tá? Eu não preciso usar essa fórmula aqui. Toda vez que a equação for incompleta. Quer ver? Olha só. Aqui eu tenho ax2 mais bx, né? No caso, né? Ax2 mais bx igual a 0. Aqui eu posso colocar meu x em evidência. Toda vez, ó, x que multiplica, né, ax mais b, né, igual a 0, certo? Aqui eu tenho 2 fatores, atenção, não são parcelas, né? Quando você multiplica, né, são fatores, né? Eu tenho 2 fatores. Para que 2 fatores sejam nulos, né, esse sendo nulo, né, satisfaz. Ou né, ax mais b igual a 0. Né? Se ax mais b for 0, né, esse produto anula, né? Ou x, né, igual a menos b sobre a. Né? Eu passo b para o outro lado, acho x. Esse é o primeiro caso incompleto. O segundo caso, né, de incompleta é o meu b igual a 0. Né? Que é o meu b igual a 0. Porque eu vou ter, ó, ax2 mais 0x, né, mais c igual a 0. Aqui eu tenho x2, né, passo c para o outro lado, né, x2 igual a menos c sobre a. Atenção, menos c sobre a não quer dizer que esse número seja negativo, porque se o c for negativo, né, menos com menos dá mais, tá?
Então, só para alertar, x igual, né, a mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. É o segundo caso. E o terceiro caso de incompleta, ó, repara que eu não estou usando, né, essa equação aqui. É mais rápido. Ó. Terceiro caso, né, é b igual a c igual a zero. Né? Daqui você tem que ax2, né, igual a zero. Certo? Se ax2 é igual a zero, x igual a zero. Né? É uma raiz dupla. Né? x1 igual a x2 igual a zero. Então, eu vou colocar assim. Né? Tá bom. X igual a zero. Mais ou menos zero é zero. Então, aí vocês perguntam, professor, e o quarto caso, quando o A é nulo? Bom, se o A for nulo, né, a equação do segundo grau não é incompleta. Simplesmente eu não tenho a equação do segundo grau. Né? Se A for nulo aqui, ó, né, eu tenho bx mais c igual a zero. Essa aqui é uma equação do primeiro grau. Então, isso aqui é muito importante para você resolver rapidamente. Né? Em vez de escrever A igual a tanto, B igual a zero, C igual a tanto, já parte logo para a equação incompleta. Aqui nós temos a equação incompleta. Ó. N que multiplica n menos 9, né, igual a zero. Né? Sempre checa, ó, n vezes n, dá n2. N vezes menos 9, dá menos 9n. Aqui eu tenho o caso, né, no caso aqui, né, que o meu c é igual a zero. Né? Então, quais são as raízes? Né? Ó, raiz, né, é o que anula a equação, certo? N igual a zero é uma solução, né, porque 0 vezes qualquer número dá zero. E a outra, né, n menos 9 igual a zero. Né? Onde n é igual a 9. Agora você já pode dar o nome, né? Qual é o polígono? Né? Qual é o polígono? Polígono, né, é o n-ágono. Né? n-ágono. Certo? Porque tem 9 lados, possui 9 lados. Pergunta, é regular? Não interessa, né? O problema não diz. Né? O número de diagonais não depende se o polígono seja regular ou irregular, então n é igual a 9. Tem que responder o que perguntou, certo? Né? Qual o polígono, né, cujo número de diagonais é o triplo do número de lados? Resposta, é o n-ágono, né? Ou n igual a 9. Certo? Bom, define esse perímetro de um polígono, né, ou de uma curva qualquer, uma curva fechada. Né? Perímetro é o perímetro de um polígono é a soma de seus lados. Acabou. Certo? Soma de lados, né? Perímetro tem unidade de comprimento. Né? Porque soma de comprimento só pode dar comprimento. Certo? Então, agora vamos fazer o exercício aqui. O lado de um losango mede 3 centímetros. Qual o seu perímetro em decímetros? Bom, se eu não souber o que é losango, simplesmente eu não faço problema. Certo? Eu vou ficar parado, olhando. Né? O que é um losango? O losango é um quadrilátero, né? É um paralelogramo. Repara, quadrilátero é um paralelogramo, né? Cujos lados são iguais. Acabou. Então, meu perímetro, né, é só reportar, né, ao vídeo anterior, perímetro vai ser o quê? O losango tem 4 lados, né? Vai ser 3, né? Mais 3, mais 3, mais 3, certo? Então vai ser o quê? 4 vezes 3, 12. 12 o quê? Centímetros. A resposta não está dada. Qual o perímetro em decímetros? Né? Então vamos lembrar da nossa escada aqui, certo? Nossa escada, né? Aqui eu tenho centímetros, né? E aqui eu tenho decímetros, né? Certo? Então eu vou subir a escada, né? Então eu vou dividir por 10. Né? Aqui é 12, né? No caso, então meu perímetro, né, em decímetros, a vírgula está aqui, né? Vai ser 1,2, né? Que é exatamente, né, 12 por 10, né? 12 por 10. Ah, eu tenho dúvida onde está a vírgula, não tem problema. Aquilo que eu falei, ó. Tem 1 aqui, né? Vamos ficar em cruz, ó. 12 vezes 1, né? Ó, tem que ser igual, né, a 10 vezes 1,2, né? 10, 1,2 dá 12. Né? Isso é simples, né? Porque você sabe, quando você tiver muitos zeros, né, sempre fazendo isso, você não erra, tá? Você não erra porque você vai sempre, né, verificar, né, a divisão que você fez, né, andando para cima, certo? Então é muito importante isso aí, tá? Sempre verifica, né, multiplicando em cruz. Tá? Vamos lá. Um dos lados de um retângulo mede 5 metros. O outro lado é igual ao de um quadrado, cujo perímetro vale 32 metros. Qual o perímetro do retângulo? Em hectômetros. Então, olha só, olha o texto. Um dos lados de um retângulo mede 5 metros. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um retângulo. Né? Vamos lá. Tem um retângulo. Vou desenhar o
nosso retângulo aqui, certo? Aqui tem um retângulo, tá? Vamos lá, vou diminuir aqui. Tem um retângulo, tá? Eu digo que um dos lados, eu não sei se o outro é maior, tá? Então eu vou adivinhar, tá? Vamos ver. Vou colocar aqui 5 aqui, tá? O outro eu não sei, né? É meu x, tá? Então, ó, qual vai ser o perímetro do retângulo que eu quero? Vai ser 5 mais 5, né? Mais 5, né? Mais x, mais x. Esse vai ser o perímetro do retângulo. Então, se eu achar o x, né, eu resolvo, né, o que o problema está pedindo, né? Olha só, agora vamos ver o seguinte. O outro lado, quer dizer, o x é igual ao de um quadrado, cujo perímetro vale 32. Ó, um quadrado tem quantos lados iguais? 32, né? Então, meu x, né, vai ser igual, né, ao perímetro do quadrado, né, ó, dividido, né, por 4, né, que vai ser igual a 8. Né? 8 vezes 4, 32. Então, eu escolhi aqui o lado, né, ao contrário, né? A figura está ao contrário, certo? Então, na realidade, meu x é aqui, né? E não tem problema. Então, o perímetro do retângulo vai ser o quê? Ó? 8 mais 8, 16. 16 com 10, né? Até eu vou colocar 8, né? Mais 8, mais 5, mais 5. 8 e 8, 16, né? 5 mais 5, 10. Né? Então, é de 26. Atenção, ó, 26 metros, né? O problema pede em hectômetros, né? Então, a nossa escadinha, né? Aqui, ó, certo? Ó, né? Eu vou fazer até a escadinha aqui, ó. Né? Aqui eu tenho metros, né? Aqui eu tenho decâmetro. Aqui eu tenho hectômetro. Né? Eu vou, ó, por 10 eu pulo um degrau, né? Dividindo por 10, né? Então eu vou dividir por 100, né? De metro aqui. Então, 26, né? A vírgula está aqui, ó, certo? Dividindo por 100, né? Perímetro vai ser 0,26 hectômetros. Tá? Então, está resolvido o problema. Se eu não sei o que é retângulo, eu não posso resolver o problema. Certo? Vamos lá. Um dos ângulos, vamos escrever. Um dos ângulos, pode escrever. Um dos ângulos agudos de um paralelogramo mede 40 graus. Quais os ângulos desse quadrilátero? Desse quadrilátero. Então, vamos lá. Um dos ângulos agudos de um paralelogramo mede 40 graus. Quais os ângulos desse quadrilátero? Então, esse ângulo aqui, ó, né, ele mede 40 graus. Certo? Eu preciso, né, achar, né, esse ângulo aqui, ó. Certo? Esse ângulo aqui, ó. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Eu posso olhar esse paralelogramo, né? Estão lembrados? Duas retas, ó. Duas retas, ó. Duas retas, né? Paralelas, né, cortadas por uma transversal. Né? Aqui é minha transversal. Ó. Certo? Né? Olha que interessante. Se esse ângulo é 40, né, ó, esse ângulo aqui, ó, é o suplemento. Né? Isso aqui vai de 140. Né? Certo? Se esse ângulo é 140, aqui, esse aqui, ó, né, são alternos internos. Isso aqui vai de 140. Né? Certo? Então, 40, 140, né? Então, aqui vai ser 140, né? 140. E aqui vai ser 40, né? Aqui é meu 40. 40 graus. Então, eu calculei. Quais os ângulos desse quadrilátero? Então, repara. Ponto importante. Num paralelogramo, né, os ângulos diferentes, né, são suplementares. Né? Então, se eu tiver um paralelogramo, né, tiver aqui um alfa e um beta, né, esses ângulos são suplementares. Né? Tá? Quais são os ângulos de quadrilátero? São 40, 40, né? Dois ângulos são iguais, né? 140 e 140. Certo? Antes de passar para o exercício, cabe aqui uma observação. Ó, o losango, né, ele não é um paralelogramo?
né, classificado como paralelogramo, então o que é válido geral para o paralelogramo, né, vai ser válido para o losango, para o retângulo e para o quadrado. Né? Então, num losango, né, esse ângulo aqui, ó, e esse aqui, ó, alfa e beta, né, são suplementares. Né? Alfa mais beta é igual a 180 graus. Né? Então, isso é importante. Ó, né? Num paralelogramo, né, os ângulos, né, diferentes, né, eles são suplementares. Tá? Mesma coisa para o quadrado. Né? Isso vale para o quadrado e vale para o retângulo. Tá? Já não vale para o trapézio, porque trapézio não é paralelogramo. Tá? Num trapézio PQTS, traça-se a diagonal SQ. Então, essa aqui não é a diagonal SQ. Certo? Traçar a diagonal SQ. Tá? Então, vamos lá. Achar as distâncias, né, do vértice S à base B. Quer dizer, na casa, vou achar a distância, né, do vértice S à base B. Aqui formei um triângulo. Né, e aqui, né, no caso, né, eu formei aqui um outro triângulo. Certo? Aqui um outro triângulo. Né, são dois triângulos. Então, essa diagonal aqui, né, ela dividiu o meu trapézio em dois triângulos. O que eu quero? Eu quero achar, né, a distância do vértice S à base B. No caso, a base B. É o lado desse triângulo SQP. Olha só. Então, aqui eu tenho que tirar uma perpendicular, certo? A reta que passa por essa base aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho que traçar, né? No caso, né? Ó, vou traçar a base aqui, ó. Vou estender a base, né? Estender a base. Estender a reta. Agora sim, né? Eu posso achar a distância, né, desse ponto, né, ao lado B, né? Certo? Que é a reta que passa pelo lado B, né? Que é exatamente isso aqui. Né? Vou chamar de altura. Tá? E agora, né? Eu quero a distância do vértice Q, né? Do vértice Q, né? A base B maiúsculo, né? Então não tem problema. Pelo ponto Q, né? Eu tiro uma distância aqui. Certo? Evidentemente, né, como essas retas aqui, as bases são paralelas, né, aqui também eu tenho H. Certo? Então, ó, a diagonal, né, de um trapézio, né, ela decompõe o trapézio em dois triângulos. Né, SPQ, né, que é um triângulo obtusângulo, né, tá? E um triângulo acutângulo, né, SQT. Né? A distância do vértice do triângulo, né, S, ao lado oposto, né, que é a base, né, por essa eu tenho que tirar uma perpendicular, certo? A reta que contém a base do triângulo, né, certo? Que é a distância. Né? E aqui, né, pelo ponto Q, eu tiro uma reta perpendicular à base B maiúscula. Aqui caiu dentro da base, aqui caiu fora da base. Certo? Não interessa, porque a distância de um ponto é uma reta, né? Essa aqui, na realidade, a distância à base B, né? Eu tenho que pegar um ponto da reta que passa pela base B. Isso é muito importante para problemas futuros. Né? Achar os ângulos do losango mostrado abaixo. Então, eu tenho meu losango, né? Aqui, ó, né? Meu alfa vale 15 graus. Agora, observe só. Esse lado, ó, é igual a esse lado, é igual a esse, é igual a esse. Então, esse triângulo, por exemplo, ABC, né, é um triângulo isósceles, né? Porque possui dois lados iguais, certo? Ora, repara só, essa linha aqui, ó, né, é uma linha de simetria, né? É uma linha de simetria. Por quê? Porque esses dois lados são iguais. Se essa é uma linha de simetria, se esse ângulo é alfa, esse também aqui vai valer alfa, né? Certo? Então, o ângulo do meu losango, né, o ângulo do meu losango, que é o mesmo lá de cima, né, vale quanto? Vale 30 graus, certo? Ora, se ele vale 30 graus, né, eu sei que o ângulo obtuso mais o ângulo agudo, vou chamar de beta, ó, beta, né, mais 30 graus, né, é igual a 180, né? Nós vimos isso. Né? Então, beta é igual a 150 graus. Né? Então, quais são os ângulos do losango? Né? 30, né? 30, o outro 30, 150 e 150. Né? Essa é a resposta. Né? Então, é simples, né? Porque no triângulo isósceles, né? Repara, a base é diferente. Então, tem uma simetria, né, entre esses dois triângulos aqui. Ó.
esse triângulo aqui, ó, né? Ele é congruente, né, desse triângulo amarelo aqui, ó, né? Ele é congruente. E também é congruente aqui, ó. Todos os triângulos são congruentes. Tá? Se ele é congruente, essa linha aqui, ó, é a bissetriz, né? Certo? Como essa linha aqui, ó, né, é a bissetriz desse ângulo aqui, ó. Por isso que esse ângulo aqui, ó, mede 100, no caso, né, 150 por 2, né? Esse ângulo aqui mede 75 graus, né? 75 graus. Tá? Isso é importante para problemas futuros, né? Nós estamos apenas, né, consolidando, né, os nomes, as figuras. É simplesmente isso aí. Tá? Então, é muito importante isso aí. Tá? Num trapézio retângulo, o ângulo agudo mede 20 graus. Quais os ângulos desse quadrilátero? Então, olha só, aqui eu vou desenhar aqui. Primeiro, tem que saber o que é trapézio retângulo. Trapézio retângulo, ó, um lado, né, é perpendicular ao outro. Tá? Ó, esse aqui é um trapézio retângulo. Aqui é 90 graus e aqui é 90 graus, certo? Olha só. Esse ângulo agudo aqui, ó, ele está dizendo que esse ângulo agudo, ó, esse aqui, ó, mede 20 graus. Ora, isso aqui são duas paralelas, né, cortadas por uma transversal, certo? Né? Ó, isso aqui, ó, que as bases do meu trapézio, né, B e B, né, são paralelas. Se esse é 20 graus, né, esse ângulo aqui mede 20 também, né? São alternos internos, certo? Ó. Se esse é 20, né, esse aqui é o suplemento, né? Ó. Esse aqui é o suplemento de 20, né? Porque aqui eu vou dar meia volta, né? Então aqui vai ser quanto? 100, né, no caso. 100 para 180, né, que vai dar 160. Né? Então, olha, já tenho aqui, quais são os ângulos do meu trapézio? 20, 60, como eu sei o que é um trapézio retângulo, né, os outros são 90. Né? Certo? Aqui são os 4 ângulos. Né? 20, 160, 90 e 90. Tá? O importante é o seguinte, sempre no trapézio, né, repara só, né, esse ângulo daqui, olha agora para a figura aqui bem da esquerda, né, aqui, ó. Aqui é um trapézio. Esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, ó, né, são ângulos suplementares, né, porque aqui são duas paralelas, né, cortadas por uma transversal. Ó. Da mesma forma, esse ângulo aqui, ó, que pode ser diferente desse, né, ó, mas esse ângulo aqui e esse, ó, eles são suplementares. Tá? Isso é importante. Esses ângulos não necessariamente precisam ser iguais. Né? Esse ângulo aqui, ó, né, ele é diferente desse aqui. Mas esse aqui, ó, é o suplemento desse aqui. Esse do vértice P, né, é o suplemento do vértice S. Né? Da mesma forma, esse do vértice T, né, esse aqui do vértice T, né, é o suplemento do ângulo do vértice Q. Isso é muito importante porque as linhas são paralelas. Repara, nós estamos usando todos os conceitos vistos anteriormente. Todos. Solidificando, né, exatamente, né, falando, sabendo o nome, você já sabe a figura. Certo? Isso aí é que vai ajudar nos exercícios. E a pessoa não sabendo isso aí, né, isso é um fato que desmotiva, né, você a estudar. Né? Porque você olha a palavra, não sabe o que é, como você vai resolver o problema. Tá? Então, novamente, para concurso público, né, para o ENAD, tá? para a sua própria série que você está estudando, esses conceitos são fundamentais. Né? Daí eles serem repetitivos propositalmente. Certo?